O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Batiza-me com teu Espírito, Senhor. Cantemos. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Então cante. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Filhos queridos, depois de termos celebrado tantas festas significativas, importantes, nós começamos, e eu gostaria de fazer uma sequência, busque na sua memória, o tempo do Advento, depois o Natal do Senhor, a encarnação, celebramos a Sagrada Família, depois celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, celebramos a Epifania do Senhor. Com esta festa, nós terminamos o tempo do Natal, com o batismo do Senhor. Como na segunda leitura, vai Pedro dizer que a vida pública de Jesus, e é um fato, começa a partir do batismo do Senhor. De antemão, celebrar o batismo do Senhor é celebrar o nosso próprio batismo. Quem aqui foi batizado? Levante a mão. Ótimo. E é bom lembrar que o batismo não é um momento isolado no tempo, um fato, mas é algo que ecoa, mesmo porque a grande maioria de nós somos batizados enquanto crianças, é ou não é? E assim deve ser. Mas somos chamados ao longo da nossa história a viver a força, a dinâmica do batismo nesta pertença a Jesus Cristo. Então, essa festa que celebramos hoje, solenidade, é de grande importância. E vejamos nos textos também o porquê.
Hoje nós proclamamos o Evangelho de Lucas, porque nós estamos no ano de São Lucas. E São Lucas, os outros também narram o batismo do Senhor, mas Lucas tem algumas particularidades, tem algo diferenciado falado sobre o mesmo tema. Lucas não dá muita atenção no fato do batismo em si, mas o antes e o depois, porque do batismo ele diz, só isso, Jesus também recebeu o batismo, como todos os outros. O primeiro questionamento, Jesus, sendo Deus, precisava ser batizado? Não. Sendo Deus, ele não precisava nem ter sido levado por Nossa Senhora e São José para apresentação ao templo, mas o fez, aos 12 anos o fez, e o batismo ele fez para nos estimular ao batismo, ele inaugurou o batismo, e quando, diz os santos padres, ele entrou na água do Jordão, a água mudou o seu curso, e todas as águas foram abençoadas, para que nós também mergulhemos no Cristo e subamos com Ele nas águas do batismo. Mas Lucas diz assim, o povo estava na expectativa. Que expectativa? Preciso explicar. A primeira leitura, ela é do profeta Isaías, e é ainda o servo sofredor. Na verdade não é o servo sofredor, mas é o servo eleito de Deus, depois virá o servo sofredor. Mas neste texto está falando o quê? Preste atenção. Isaías se dá conta que existe um medo entre o povo, um descrédito que o povo tem em relação a Deus. Por quê? Porque o povo foi ruim, o povo desobedeceu, o povo abandonou a Deus, e literalmente o céu se fechou. Vou explicar. Por isso às vezes a gente canta, o céu se abre. Hoje o Evangelho vai falar, o céu se abriu. Há mais ou menos, o último dos profetas, antes de João Batista, foram 300 anos antes. Então se para imaginar, Israel, se você olhar no Antigo Testamento, a presença de Deus em Moisés, Deus que caminhava com o povo, Deus que caminhava com Josué, Deus que falava pelos profetas, de repente não surge mais profetas, e o povo começa a ter a noção, o céu se fechou, Deus não quer mais saber de nós. E isso ficou muito encucado, não só nos rabinos, mas eles passavam para o povo, o céu está fechado, porque o povo desobedeceu a Deus, e o grande clamor é, Senhor, quando irás, tem até um salmo, olhar novamente para nós, com aquele amor e aquele zelo, que olhava para com os teus servos. E naquele tempo, o que aconteceu? Começaram a pregar demais, um Deus inquisitor, um Deus bravo, um Deus que estava decepcionado com o seu povo, um Deus que queria se vingar do povo. O que gera isso? Medo, pavor, distanciamento. E a religião se tornou como que um tribunal de prestação de contas. Você fez isso? Bem, não fez? Vai ser castigado. Fez isso? Não fez? Então a religião criou no povo um certo pavor, medo. E Deus, aquele Deus terno, aquele Deus amor,
aquele Deus misericórdia, aquele Deus que caminhava com o povo, começou a ser desfigurado. E Isaías é o primeiro que vai começar a dizer: povo de Deus, acalme-se, virá alguém que falará de Deus de novo. Virá alguém, como diz o povo, que vai de novo trazer luz, trazer esperança. Agora você entende, e voltemos para o Evangelho. É essa a situação. Mas veio João Batista, e eu te pergunto, a imagem de João Batista reforçava o quê? Um Deus severo. João Batista era o precursor, ele não era o Messias. Então ele anunciava o Messias, mas ele não sabia quem era o Messias, e não sabia como viria o Messias. João andava vestido com pele de camelo, era um homem ascético, um homem que vivia no deserto, uma voz que gritava no deserto: preparai o caminho do Senhor. Se lembrar de João Batista, ele dizia: virá aquele que terá um machado para derrubar a árvore infrutífera. Uma imagem que o povo entendia, e o seguiram. Mas ficou uma dúvida: será João o Messias? Lucas continuou dizendo: o povo estava na expectativa. Eu disse: o Messias. Mas como vai ser esse Messias? Segundo, será que é João? João diz: eu batizo com água, mas virá alguém mais forte do que eu. Então deixa claro, não sou eu. Há dias atrás ele disse que eu desapareça e que eu diminua, sendo fiel ao texto, e ele cresça. Então João Batista tira o foco de si e apresenta Jesus Cristo. É impressionante como a gente pode imaginar, é a lamparina falando da luz. É o homem que não existe algo igual, nascido dentre todos, como disse Jesus, falando do primogênito de toda criatura. É o amanhecer falando do sol que virá. É impressionante você perceber que João Batista se coloca no lugar. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Uma linguagem muito forte, fogo. Ele usa a linguagem dos rabinos. Ele diz que o Messias virá e trará fogo. Agora, o que acontece em Lucas é algo impressionante. Desculpe usar a expressão, Lucas quebra as pernas de João Batista e de todos aqueles que tinham essa visão de Jesus. Explico. E ao mesmo tempo nos mostra quem é Jesus, quem é o Messias. Quando Lucas diz assim: e Jesus também recebeu o batismo, está dizendo, Jesus com todos os demais, sem distinção, sem privilégio. Aqui há uma inversão. Jesus que assume a nossa condição humana, e aqui já começa a dizer a que veio: eu vim para servir e não para ser servido. Se nós entendermos o que está escrito aqui, é aquilo que Jesus vai fazer. Não um Jesus que contabiliza os pecados, mas que diante dos pecadores senta para comer com eles. Que não declara impuros leprosos, mas que os toca para aliviar a dor. Um Jesus, o Messias, que Lucas está dizendo, vai nos surpreender na forma como vai agir. Lembremos, a partir de agora, do batismo de Jesus,
começa a vida pública de Jesus. Então, pelos estudos, mais ou menos, isso aconteceu nos 30 anos da sua existência. Então Jesus está aqui com 30 anos, ele vai morrer com 33, então são 3 anos de vida pública. Mas Lucas está escrevendo para a comunidade lucana, dizendo, a partir daqui observem, não é o juiz que chegou, não é aquele Messias que estavam esperando, que viria para contabilizar os pecados, julgar. Ele vem para salvar. Está tudo nessa expressão. Jesus também recebeu o batismo. Mas logo depois, Lucas vai nos lembrar algo. Enquanto rezava, o céu se abriu. Se nós entendêssemos a força dessa palavra, o céu aberto. Mas antes disso, Lucas, qual a característica? Quando você quiser encontrar na Bíblia Jesus rezando, você vai procurar em quem? Lucas. Lucas é o evangelista que mais fala que Jesus rezava, no mínimo 10 vezes. E Lucas coloca nos momentos cruciais, a começar aqui. Jesus reza no batismo, Jesus reza depois, diante de algumas curas, ele reza antes da última ceia, ele reza no Getsêmani, ele reza na cruz. Então por que Jesus rezou aqui? Não te chama atenção o motivo de Jesus rezar? Ele sabia que começaria a vida pública. É como que ele dizendo, Pai, manda teu Espírito sobre mim, para que eu saiba conduzir esta missão. Meus irmãos, isso é muito forte. Jesus rezando, pedindo discernimento, começando o projeto, começando a missão, começando a vida pública, começando os primeiros atos. Ele deixou Nazaré, foi para Cafarnaum, e ali ia começar. Pai, manda teu Espírito, para que eu seja fiel à missão. Oh, meus irmãos, se ele rezou, nós que estamos começando 2022, poderia ser diferente. Eu como padre, levando a obra evangelizar é preciso, com tudo que tem este santuário, poderia fazer outra coisa, senão dizer, Pai, me ilumina neste ano, Senhor, para que seja um ano diferenciado, para que eu consiga iluminar. Mas eu digo, você também, na tua família, rezar, Senhor, não importa o que foi 2021, eu peço esse divino Espírito Santo, de clareza, de lucidez, de prudência. Jesus rezava, e olha onde ele rezava, ali, no Rio Jordão. Não tem como ser fiel a Deus sem oração, filho. Cristão que não reza, não é discípulo de Jesus. Então, não só uma vez, mas a cada novo projeto. Se você está com um projeto para esse ano, dedique um tempo de rezar sobre isto. Senhor, abençoe, ilumina. Até, Senhor, eu desejo ter filho, me ilumina esse ano, nesse projeto de ter um filho, ter mais um filho. Ilumina nesse projeto de trabalho, me ilumina nesse novo serviço. E neste momento, o céu se abriu. 300 anos sem profecia. Gente, Lucas quando diz o céu se abre, e o céu nunca mais se fechou. Depois que o Filho do Homem, no Natal, abriu o céu na encarnação, mesmo ele tendo voltado para o Pai, existe uma fenda, uma abertura no céu, porque o Senhor voltará. Então o céu está aberto, de bênçãos, de graças, de luzes.
Se nós entendêssemos isso, que antes de Jesus o céu estava fechado, nesse momento o céu se abriu e está aberto neste altar. Aqui o céu está aberto, e por mais que tenha esse forro, este telhado, tem uma comunicação com o céu direto. O céu se abre. E Lucas dá mais um detalhe, não posso deixar passar. João disse que ele viria como fogo. Ora, não veio fogo do céu. O Espírito Santo veio não uma pomba, como que uma pomba. Ora, lembremos de Noé. Quem foi o animal que trouxe o ramo verde para dizer que podia retomar a vida? Uma pomba. E a pomba na Bíblia sempre é sinal de ternura e de humildade. Na Bíblia, esse animal significa ternura e humildade. Quando em cima de nosso Senhor Jesus Cristo, batizado, o Espírito Santo vem em forma de pomba, ele está dizendo: o Messias vem para acolher os pecadores, com ternura, com humildade. Este Messias não é aquele que vocês esperavam, mas ele vem mostrar a verdadeira face de Deus, não como um juiz terrível, implacável, mas ele vem para reconciliar. Este é Lucas. E para fechar, corroborar tudo isso que estamos dizendo, sem eu ter tempo por causa do horário de falar da segunda leitura, o que é que se escuta a voz? Tu és o meu filho amado. Olha a voz. Nós imaginamos uma voz estridente, aquela voz trombeta. Pelo conteúdo, não. O conteúdo podia ser estarrecedor, podia ter chofar. Não. Pelo conteúdo da voz, a gente entende o que Deus quer dizer. Porque ninguém diz assim: eu te amo. Você diz isso? Não, né? Eu te amo. Você é importante para mim. Então foi essa a voz de Deus. Tu és o meu filho amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Quebrou as pernas de todo mundo. É outro Messias. E a partir dessa identidade do batismo do Messias, é que se pode entender a que veio Jesus Cristo. Eu sei, meus irmãos, talvez eu devia ter dito sobre a eficácia do batismo, mas outros anos eu já preguei sobre isso. Ano passado eu falei as 3 dimensões do batismo, tem nas minhas anotações da pregação do ano passado. Mas este é Lucas, é diferente. Então nós, como batizados, somos chamados a viver o que Jesus viveu. O homem que fazia o bem, o homem que amava, o homem que perdoava, o homem que vivia no Espírito Santo, o homem Deus que rezava. Somos cristãos, e se queremos ser, temos que viver o nosso batismo. Amém.